Olá! Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um Café com a Dani, esse Café com a Dani que é número 63 e hoje eu vou trazer aqui perguntas interessantes sobre gestão financeira para você iniciar aí o seu negócio, iniciar suas atividades do dia dentro da sua empresa de uma forma que traga conhecimento de gestão financeira, de repente é uma dúvida que você tenha no seu negócio e que aos poucos você pode ir tirando aqui comigo. Bom dia, José, bom dia, Bruno, Luísa, Lingerie Store, Sônia, tudo bem com vocês, pessoal? Bom, como que funciona o Café com a Dani? Eu trago perguntas que eu recebo de caixinha de perguntas, por direct, eu conversando mesmo com meus alunos, são perguntas interessantes de gestão financeira. Trago aqui para vocês, mas lógico, se você quiser fazer alguma pergunta ao vivo, pode colocar aqui no chat. Dani, quero entrar ao vivo e fazer pergunta, ou colocar a pergunta diretamente aqui no chat que eu tô sempre lendo. E lembrando que a gravação dessa live eu vou colocar depois no meu canal Financeirista do YouTube. Então quem estiver vendo agora o vídeo, a gravação, né? E se inscreva no canal e dá um curtir aqui no vídeo para sempre trazer novos conteúdos para vocês. Beleza? Bom dia, tudo bem com vocês? Gente, eu vou iniciar aqui com a primeira pergunta, que é uma pergunta muito comum, principalmente depois a gente passou da pandemia, né? A gente viu muitos negócios iniciando dentro de casa, então essa pergunta ela é bem interessante. Dani, trabalho em casa, como que eu separo as despesas? O que acontece, né? Principalmente dos MEIs, né? Dos micro pequenos empreendedores, dos microempreendedores, trabalham dentro de casa, né? Prestadores de serviços, mesmo pessoas que fazem pequenas manufaturas, é normal trabalhar dentro de casa. Muitas vezes nesse início de um negócio, até você conseguir ter um volume de vendas mais consistente, de você realmente validar o negócio e partir para um espaço próprio, né? Então muitas vezes a empresa inicia dentro de casa. O que acontece? Eu vejo muito erro de empreendedores trabalharem dentro de casa e não considerarem absolutamente nada de despesas fixas. Então, você está trabalhando dentro de casa, mas você está utilizando energia, você está utilizando água, você está utilizando alguns recursos de internet, por exemplo, né? E você fala, bom, como eu estou dentro de casa, eu não vou considerar nada no meu preço de venda, por exemplo, não vou considerar nada disso de custo dentro do meu negócio. E existem dois problemas quando você não faz esse rateamento, por assim dizer, das despesas fixas que você está, né, trabalhando dentro de casa. O primeiro problema é que você não vai estar considerando isso dentro do seu cálculo de precificação. Então, o produto que você vende, o serviço que você presta, por mais que esteja trabalhando dentro de casa, uma parcela da água, uma parcela da energia, da internet que você está utilizando, ele deve ser colocado na precificação para que o valor que você estiver recebendo pela venda do produto, pela prestação do serviço, te ajude a pagar as despesas fixas da sua casa. Então esse é o primeiro ponto. Uma vez que você consegue ratear, criar um melhor mecanismo de rateamento, que eu já vou explicar aqui como que pode ser feito, você consegue então identificar o valor necessário, ou melhor, os gastos necessários que você pode incluir dentro do cálculo de precificação. Então esse é o primeiro problema quando você não faz o rateamento dos gastos dentro, né, do que você utiliza dentro da sua casa. E o segundo problema é que muitas vezes você considera uma estrutura tão enxuta quando você trabalha em casa, né? Você não considera água, luz, energia, um monte de coisa que você... água, luz e energia, né? Como se fossem coisas separadas. Água, luz, internet. Que quando você expande o seu negócio e fala, bom, agora é o momento de eu ir para um espaço próprio, você acaba se embananando toda com os gastos do seu negócio. Por quê? Porque você não preparou a estrutura da sua empresa para ela ter condições de pagar um valor bem mais considerável, né? Um valor considerável a mais de gastos. Porque pense bem, você está trabalhando dentro de casa, você não está considerando nenhuma despesa fixa, tá? A partir do momento que você sai e vai para um espaço próprio, você vai ter
toda uma gama de gastos que você não considerava antes. Então isso gera um baque muito grande, primeiro, no caixa da empresa, porque antes você não considerava nada e agora você tem todas as contas individuais para o seu negócio, né? Você vai ter uma conta à parte de água, uma conta à parte de energia, uma conta à parte de internet, e do que mais tiver dentro, né, desse espaço próprio. E vai dar um boom no caixa da sua empresa, né? Um buraco no caixa da sua empresa. Então, se você não tiver muito bem preparado o caixa, com capital de giro, você não vai aguentar essa mudança de estrutura que é muito brusca. Você vai pagar um monte de conta que você não pagava antes. Ao passo que, se você considera já uma porcentagem dessas despesas dentro da sua precificação, dentro da estrutura da sua empresa, fazendo o registro diário no fluxo de caixa, de uma parcela do pagamento da água, de uma parcela do pagamento da energia. Quando você for para um espaço próprio, a sua empresa ela já estava considerando um certo volume de gastos de sua estrutura fixa. Então, por mais que essa estrutura aumente, quando você saia para um ambiente próprio, para um espaço próprio do seu negócio, o baque ele não vai ser tão grande. Por quê? Porque você, lógico, você vai fazer todo um planejamento antes de você ir para um espaço próprio, para você ter capital de giro suficiente para poder bancar essa estrutura um pouco maior. Só que o baque ele vai ser menor, porque você já está preparando o seu negócio para uma estrutura de gastos que é mais realista. Se você não está considerando nenhum gasto trabalhando dentro de casa, você não está realmente considerando uma estrutura de gastos realista no seu negócio. E isso pode impactar e muito o momento que você for expandir a sua empresa e ir para esse espaço próprio. Mas fala, Dani, como que eu faço para ratear de uma forma adequada essas despesas fixas que estão dentro da minha casa, né, que eu utilizo dentro da minha casa? Uma das formas é você pensar, isso se você iniciou recentemente, né, o seu empreendimento, o seu negócio dentro de casa, mas é pensar, bom, o quanto que eu gastava antes de energia, quanto que eu gastava antes de água, principalmente quem é confeiteira que trabalha dentro de casa, quanto que eu gastava antes de gás, antes de iniciar o negócio. Ah, meu gasto era na média tanto. E agora, para quanto que foi essa média de gastos? Quanto que aumentou o gasto na minha casa? Houve aumento de energia? Eu tive que contratar um plano de internet mais caro, porque eu utilizo muito a internet que eu tinha antes não era muito boa, então eu tive que pegar um pacote melhor. Esse delta, né, essa diferença do que você tinha de média de gasto antes para agora, você pode, por exemplo, colocar como parte dessa estrutura de gastos da sua empresa. Essa é uma forma. Uma outra forma é, por exemplo, você pensar o quanto que é fair, quanto que é justo dos gastos que eu tenho dentro da minha casa, colocar na estrutura do meu negócio. 20%, 30%. Isso vale também, inclusive, para aluguel. Você fala, não, às vezes você coloca você coloca 30% dos gastos que você tem na sua casa como estrutura do seu negócio, e aí você vai fazer o cálculo de precificação e fala, poxa, ficou muito alto, muito fora da realidade. Pode ser, aí você tem que reduzir um pouco essa estrutura de gastos. Tudo vai depender muito do volume de movimentação que você está tendo da sua empresa. Se o negócio está indo bem, se o negócio já está um pouco mais devagar para conseguir ter consistência. Vai depender do volume de gastos da sua casa, né? De repente, se sua casa mora muitas pessoas, então com certeza não vale muito a pena você colocar uma porcentagem grande dessa estrutura de gastos familiar na conta da empresa, senão vai sobrecarregar a empresa. Então, não existe uma regra para você fazer esse rateamento das despesas fixas do seu negócio, mas é sempre pensar o que é justo eu colocar como gasto da minha empresa para que eu já prepare o meu negócio
para ter uma estrutura de gastos própria, porque lógico, todo mundo que abre uma empresa quer que ela cresça, né, ao longo do tempo. E naturalmente, uma empresa que cresce ao longo do tempo, principalmente quem trabalha com produtos físicos, vai precisar de uma hora sair para um espaço próprio, né? E você precisa ter essa estrutura bem consolidada, principalmente de caixa, para que você tenha capital de giro que suporte essa estrutura de gastos maior a partir do momento que você sai para um espaço próprio. Beleza, pessoal? Bom dia para quem entrou aqui, que eu estava falando. Como que vocês estão? Acordaram bem? Hoje o dia tá meio xoxo, né? Acho que o calor já foi embora, já tá mais fresquinho, vindo frente fria. Dia xoxo, mais fechado. Amanhã eu faço aniversário. Ai. E eu gosto de avisar porque eu gosto de receber parabéns. Então hoje eu tô avisando. Amanhã eu vou fazer aniversário. 20 anos. Não, 20 anos em cada perna praticamente, né? Mas espero que amanhã faça um calorzinho, um sol, né? Mereço um solzinho no meu aniversário. Design de qualidade. Olá, João. Muito obrigada. Que bom que você tá aqui com a gente. Bom, pessoal, quem quiser fazer pergunta ao vivo, só colocar aqui no chat. Dani, quer fazer uma pergunta ao vivo, ou colocar a pergunta aqui diretamente, tá? No chat que eu tô sempre lendo. E vamos para a próxima pergunta. Precisa anotar todas as entradas e saídas do fluxo de caixa todo dia, ou posso fazer isso uma vez por mês? O que vocês acham, hein? Esses registros de entradas e saídas do fluxo de caixa, eu posso fazer uma vez por mês? O que vocês acham? Tô tomando aqui bastante água porque minha garganta ainda, eu tô em recuperação. Vocês lembram, né? Que eu tô com garganta bem fraca, tossindo pra caramba. Tá se recuperando, tá ficando um pouquinho melhor. Eu preciso tomar bastante água. O que vocês acham? Posso fazer o registro uma vez por mês? É o sonho de todo empreendedor, né? Eu até passo para os meus alunos do curso deles e falam assim, ai, Dani, mas eu tenho que fazer todo dia, eu não posso fazer uma vez por mês. Eu falei, nossa, que bom seria se fosse fazer uma vez por mês só, né? Então já tô dando minha resposta aqui. Não. Salvo casos em que a empresa tem uma movimentação financeira baixíssima. Você fala, tá, totalmente previsível, movimentação baixíssima, vou fazer uma vez por mês. Mas mesmo assim, o que eu sempre recomendo, fazer o registro do fluxo de caixa todo santo dia. Então, de preferência, você está iniciando as atividades da sua empresa agora, 8 horas da manhã. Primeira atividade do dia é você fazer a conciliação bancária. Então, pegar tudo que você tem de movimentação de entradas e saídas que aconteceu do dia anterior, fazer o registro dentro da sua planilha de fluxo de caixa ou de sistema e bater as informações do que você tem na planilha para essa análise gerencial com o extrato bancário. Então, você bater o que você tem de registro na planilha com o extrato bancário da conta, essa é a conciliação bancária, tá? E precisa colocar todos esses dados no fluxo de caixa, porque é no fluxo de caixa que você vai ter toda uma visão gerencial de entender as necessidades de caixa, se tem um saldo positivo, se tem um saldo negativo, quais são as projeções para as próximas semanas. Então é extremamente importante fazer esse registro todo dia. Primeiro, para evitar erros, tá? Se você fizer isso sem ter uma certa regularidade, né, de você falar, então, é todo dia, a chance de você pular um dia ou outro, de você falar, vou fazer hoje, não, hoje o dia foi mais corrido, eu vou fazer amanhã, daí acumula muito, fala, acumulou muito, não vou fazer agora, eu vou fazer no final de semana que eu tenho mais tempo e já pego todos os dias que eu não registrei e registro agora. Um monte de gente faz isso, né? Vou deixar pro final de semana que eu tenho mais tempo. Chega final de semana, o que acontece? Não faz. Não faz, porque vai falar que é, nossa, uma delícia fazer registro no fluxo de caixa. Não é, né? É chato, eu sei que é chato. Mas precisa fazer. Tem que pensar o seguinte, registro de fluxo de caixa tem que fazer parte da rotina diária do seu negócio.
é uma rotina financeira e ela é essencial para evitar erros, porque você vai acumulando dados, o que vai acontecer? Fatalmente você pode esquecer algum dado, alguma continha, alguma coisa que era para se considerar, você não vai considerar. Segundo, para não tornar mais maçante esse processo de registro, essa parte mais operacional. Poxa, se você acumular 1, 2 dias de movimentação financeira para fazer o registro, você vai pensar 2 vezes antes de fazer. E terceiro, né? Para você também vencer essa barreira de falar, poxa, é uma atividade financeira, é uma atividade muito chata, é uma atividade que não me dá prazer nenhum. A partir do momento que você estabelece isso com uma rotina financeira, de todo dia você mexer com esses dados, de todo dia você fazer os registros, aliado com uma análise estratégica, de você conseguir entender o que está acontecendo com o caixa da sua empresa, você vai virar uma chavinha muito interessante dentro aí da sua cabeça, que você vai gostar de mexer com esses números. Porque não tem nada mais prazeroso do negócio do que você conseguir entender e saber o que está acontecendo com o dinheiro da sua empresa. Ai, Dani, mas o saldo tá negativo, queria que tivesse positivo. Tudo bem, mas pelo menos você está analisando o saldo da sua empresa, você está visualizando que está com saldo negativo e isso te dá a oportunidade de melhorar o caixa da sua empresa. Ver o que pode ser feito para sair dessa situação. O que precisa ser feito? O que eu estou visualizando dentro do caixa da minha empresa que não está legal, que precisa ser mexido? Reduzir um pouco os gastos, mexer na precificação, reduzir o prazo de pagamento, de repente, aumentar o prazo de pagamentos com os meus fornecedores, diminuir um pouco o prazo de recebimento dos meus clientes, para que o dinheiro entre de uma forma mais rápida no caixa da minha empresa. Várias são as saídas, os outputs, né? As análises que você pode fazer dentro do caixa da sua empresa para trazer um saldo positivo. É uma coisa que acontece de uma hora para outra, a decisão, a análise que eu fizer hoje no caixa da minha empresa, eu já vou implementar amanhã e já vai ter resultado. Não é assim que funciona. Mas de você visualizar o que está acontecendo, ter um plano de ação específico para isso, as coisas vão mudar e vão melhorar. Mas tudo isso parte do princípio de registro diário de fluxo de caixa, para você ter dados confiáveis, para daí sim você conseguir fazer análise do que está acontecendo no caixa da sua empresa. Se você não tiver dados confiáveis, já para por aí, esquece essa parte de fazer análise. Você só vai perder tempo. Porque você fala, poxa, como que eu vou analisar o caixa da minha empresa? Se ainda mais você mesmo que faz o registro, fala assim, mas teve um dia que eu não registrei, eu não sei se eu registrei tudo. Isso te tira toda a confiança desse poder de decisão que você poderia ter para melhorar o caixa da sua empresa. Então, olha só, a importância de ter uma rotina financeira. De você todo dia fazer esse registro. Então é o quê? É separar, né? Porque eu sempre recomendo para os meus alunos, separar logo de manhã, primeira atividade do dia, 1h30, 2 horas por dia, para você fazer esse registro de dados da sua empresa. Precisa ter dados confiáveis, tá? Você fala, poxa, mas 2 horas por dia? Mais ou menos, né? Depende da movimentação. Se tiver uma movimentação muito grande, vai precisar de um tempo maior. De repente, precisar de ajuda, né, de alguém, ter uma pessoa aí, um assistente para te ajudar nessa parte de registro, né? Mas tem uma menor movimentação, menos movimentação. Você vai precisar de um tempo menor para registro também. Tudo isso vai depender da empresa. Mas falar, mas 2 horas fazendo registro? Pense só, gente. 2 horas meio que passa voando, né? Poderia não passar voando o tempo, mas meio que passa voando.
Você precisa disso para garantir o caixa da sua empresa. E o que é o caixa da sua empresa? É tudo no seu negócio. Porque não adianta você ter um produto maravilhoso, clientes maravilhosos que gostam do seu produto, se você não tiver dinheiro em caixa. Então, 2 horas para você ter dados confiáveis do seu negócio para entender o que está acontecendo, me parece pouco tempo gasto, entre aspas, para você assegurar a sustentabilidade do seu negócio. O que é essa sustentabilidade? Não é só sustentabilidade do meio ambiente, né? Sustentabilidade é o quê? É de que você tenha uma empresa que se sustente ao longo do tempo. Porque ninguém abre uma empresa hoje para ela fechar amanhã. Então você tem que pensar sempre: as ações que eu estou tomando, eu estou visando trazer, melhorar o caixa da minha empresa, tornar ela sustentável? Ou eu estou tomando ações kamikaze, pensando só hoje e amanhã na minha empresa? A gente tem que parar para pensar um pouco em decisões mais estratégicas para o futuro do seu negócio, tá? E olha só, novamente, tudo isso começa tendo dados confiáveis dentro da sua empresa. Sem dados confiáveis, você não vai ter confiança para tomar decisões com base em tudo aquilo que você registra no seu negócio, tá? Precisa disso. Precisa disso. E muitas vezes acontece até... muitas empresas me procuram para fazer consultoria e às vezes eu não consigo nem atuar como consultora porque não tem dado para analisar. Então, como que eu vou analisar o que está acontecendo na empresa, fazer um diagnóstico financeiro se não tem nem dados? Então, olha só como tudo isso gera um efeito muito nocivo dentro de um negócio, tá? Então, precisa fazer o registro todo dia do fluxo de caixa? Precisa. Se você tiver uma ferramenta, e aí o que vai auxiliar nesse processo de análise, né? De análise gerencial, facilitar esse processo de análise, inclusive facilitar o processo de registro, é você ter uma boa ferramenta financeira, uma boa planilha, um bom sistema. Isso que vai fazer diferença dentro dessa rotina financeira, que pode te ajudar muito, como pode te atrapalhar muito. Uma planilha meia boca, como fala, né? Algo aí meia boca, vai fazer você perder tempo, que você vai registrar um monte de dado e você não vai ter output nenhum, você não vai conseguir tirar análise nenhuma gerencial. Você fala, é isso que está acontecendo, é isso que eu preciso fazer. Então fica um monte de dado solto, jogado na planilha, você fala, o que eu faço com essa porcaria aqui? Nada, porque a planilha é ruim e não te oferece uma visualização gerencial de absolutamente nada, tá? Então, registro de dados, a parte de você conseguir ter uma boa ferramenta que que consiga dar uma visualização mais compilada desses dados, para daí sim você conseguir fazer uma análise financeira, uma análise estratégica do que está acontecendo no caixa da sua empresa. Tudo isso eu ensino dentro do curso EDL, tá? Um passo a passo de registro, de você ter uma visualização adequada dentro da planilha que eu disponibilizo e como fazer essa análise de acordo com os resultados que você teve após fazer todo esse registro de dados, né? Beleza, pessoal? Quem tiver dúvida, só mandar aqui no chat que eu tô sempre olhando, tá? Bom dia para quem entrou aqui: Gustavo, Maria Regina, Duca Cacau Chocolates, Rosiran Moraes, Alex, Dete, bom dia, Dete. Cronic, bom dia, Cronic. Emerson, tudo bem? Emerson sempre participando aqui. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima pergunta? Essa pergunta aqui é complicada, hein? É uma pedra no sapato, aquele empreendedor. Como ter capital de giro? Tá? Primeiro, você sabe o que é capital de giro?
É um termo, né, que é sempre utilizado, capital de giro, não sei o que é capital de giro, tá. O que é o capital de giro, né? Capital de giro é o dinheiro necessário para você movimentar sua operação. É o dinheiro necessário para você pagar as contas, para você pagar os fornecedores, para você fazer a sua empresa funcionar. Isso é capital de giro. O que acontece? Geralmente, quando a empresa não tem capital de giro, poxa, está sem dinheiro para pagar as contas operacionais, as contas do dia a dia, geralmente, né, por experiência própria aqui do que eu vejo dos empreendedores, geralmente a primeira coisa que o empreendedor faz é buscar capital de terceiros. Banco, muitas vezes buscar um novo sócio para trazer dinheiro, cair no cheque especial, fazer algum tipo de financiamento, de empréstimo. Geralmente, quando a empresa precisa de capital de giro, a primeira coisa que o empreendedor faz é buscar esse capital de terceiros. Então, como ter capital de giro? Uma forma é sim recursos de terceiros, tá? Só que essa maneira, apesar de ser a mais procurada e a mais óbvia, por assim dizer, é a que eu digo que deve ser a última opção do empreendedor. Tá? Qual que é a primeira opção do empreendedor para ele ter capital de giro, para ter mais capital de giro? Olhar para dentro da sua empresa, olhar internamente no seu negócio. Mas como assim, Dani? Minha empresa está sem dinheiro, como que eu vou conseguir buscar dinheiro, capital de giro para minha empresa? Primeiro, mudança de alguns processos dentro do seu negócio pode fazer com que sobre mais capital de giro para sua empresa. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Você geralmente compra mercadorias, matérias-primas com o seu fornecedor. Na grande maioria, o fornecedor faz com que você pague à vista, no boleto para daqui a 15 dias. Sempre é um prazo muito curto com o fornecedor, tá? Alguns fornecedores permitem pagar no cartão de crédito, né? Então você tem aí uma folga aí de 30 dias. Mas a grande maioria, principalmente que trabalha com comércio, os fornecedores, eles dão prazo muito curto de pagamento. Então você comprou mercadoria, comprou a matéria-prima com o seu fornecedor, você em breve vai pagar esse fornecedor, vai tirar dinheiro do caixa para pagar o boleto, daqui a 15 dias, por exemplo. Você pega essa mercadoria, essa matéria-prima, coloca no seu estoque. Se é uma mercadoria, você já pode colocar isso para venda para o cliente comprar. Se é uma matéria-prima, você ainda tem que manufaturar, transformar em um produto acabado. Só que leva um tempo, vocês concordam? Entre você você pagar o fornecedor, colocar esse produto, essa mercadoria para venda, ou muitas vezes você manufaturar essa matéria-prima, transformar em produto acabado, botar para venda, o cliente vir na sua loja, comprar, e na grande maioria hoje em dia o cliente lhe paga no cartão de crédito. Então você vai receber daqui a 30 dias. Quando não parcelado, tudo isso falando sem antecipação de cartão, tá? Vocês sabem que eu não sou fã de antecipação de cartão, que come uma boa parcela aí da sua venda. Mas pense só, você já tirou dinheiro do caixa para pagar o seu fornecedor e o cliente ainda vai comprar essa mercadoria, vai pagar, vai saber quando que você vai receber. Então existe um gap de tempo, geralmente o volume de compra com o fornecedor e pagamento e o volume de recebimento dos seus clientes, eles têm um gap de muitos dias, às vezes. Você tira o dinheiro de caixa muito antes do que você recebeu o dinheiro pela venda do seu cliente. Esse gap de tempo entre a compra com o fornecedor e a venda com o cliente, o efetivo recebimento com o seu cliente, você precisa do quê? De capital de giro. Porque entre esse gap de tempo, você tem várias contas ainda para pagar do seu negócio. E você precisa de capital de giro para suprir, né, esse gap. Lógico que eu estou falando isso como assim dizer, de uma forma estática, né? Como se o tempo tivesse aí estático. Lógico que ao longo do dia você vai fazendo compras
com fornecedores e vai recebendo por vendas de outros períodos. Então você vai estar sempre num volume de entradas e saídas do caixa, né? Só que se você sempre tiver um gap grande entre a compra e a efetiva venda e recebimento do seu cliente, esse delta sempre vai fazer com que a sua necessidade de capital de giro seja maior. E aí que entra a questão, como ter capital de giro? Se você reduzir esse gap, menor vai ser o volume de capital de giro necessário, porque você vai estar descoberto em dias para você bancar várias contas do seu negócio num período menor. Então, uma das formas de você ter capital de giro é o quê? Reduzir o prazo de recebimento dos seus clientes. Por exemplo, ao invés de você permitir parcelamento em 6 vezes, eu vou permitir no máximo em 2 meses. Ou seja, em até 2 meses eu vou receber por toda a venda realizada. E aumentar o prazo médio de pagamento dos fornecedores, o que você conseguir, tá? Ao invés de pagar à vista, conseguir um boleto para daqui 15 dias, já vai estar aumentando aí esse prazo para 2 semanas. Às vezes encontrar um fornecedor que venda o mesmo produto com a mesma qualidade, mas que permita você pagar no cartão de crédito para daqui 30 dias. Isso vai aumentar esse prazo. De forma que a necessidade de capital de giro ela vai ser menor. Então olha só, né? Você não vai ter um volume adicional, uma injeção de dinheiro no caixa da sua empresa, como você teria se fizesse um empréstimo. Porém, essas mudanças dentro da estrutura da sua empresa faz com que sobre mais dinheiro no caixa da sua empresa. Te dê uma folga, né? Que mais? Tenha uma precificação adequada, porque muitas vezes o problema é a precificação. Você não está considerando todos os gastos envolvidos no seu negócio, não está considerando uma estrutura de gastos adequada, não está considerando uma margem de lucro que seja interessante para a sua empresa. Num cálculo de precificação adequado, você não considera só os gastos do seu negócio, de custos variáveis, despesas fixas, considera os impostos, considera a taxa de maquininha de cartão, e considera a margem de lucro desejado dessa venda. Então, muitas vezes, você não está fazendo uma precificação adequada de forma com que você pode até vender bastante, mas esse volume de vendas ele não é suficiente para te gerar um saldo positivo. Então, precificação e reduzindo o custo. Você faz todo o registro de dados adequado no fluxo de caixa, você consegue visualizar essa estrutura de gasto da sua empresa e se fala, poxa, eu estou visualizando uma oportunidade aqui de reduzir tal categoria de despesa no meu negócio, por exemplo, uma despesas gerais relacionado a cafezinho no meio da tarde. Todo dia eu vou na padaria e faço um café da tarde para os meus funcionários e gasto R$100 no café da tarde todo dia. Poxa, será que não dá para reduzir? Ao invés de ser todo dia, ser toda sexta-feira, por exemplo, algo do tipo? E isso certamente não vai impactar a operação do seu negócio. Então esse tipo de coisa você visualiza dentro da estrutura de gastos da sua empresa. É uma oportunidade de você enxugar os gastos da sua empresa. Com isso, sobrar mais dinheiro em caixa, e sobrando mais dinheiro em caixa, você vai tendo um capital de giro cada vez mais gordinho, né? Você vai engordando esse porquinho. E quanto maior esse saldo positivo no seu caixa, que você tenha um capital de giro, né, consistente, formado aí nesse saldo de caixa, te permite te ter um pouco mais de folga, respirar um pouco mais, para que você consiga bancar todos os pagamentos, tudo que você precisa bancar nas próximas semanas, no próximo mês, sem correr risco de pagar atrasado alguma conta, de cair no cheque especial. E aí que tá, todo esse processo para fazer sobrar mais dinheiro em caixa, para você ter capital de giro, é a chave para a empresa não entrar em antecipação de recebíveis. Por quê? Porque ela tem dinheiro em caixa disponível
para bancar a sua operação de acordo com os seus prazos médios de recebimento, seus prazos médios de pagamento. Ela tem dinheiro para bancar isso, sem precisar fazer a antecipação, para que toda venda feita hoje, mesmo parcelado, caia tudo hoje, amanhã. Então, quando a empresa está, inclusive, já faz antecipação de recebíveis, esse é o processo que eu sempre passo, para que aos poucos você vai formando um caixa positivo, acumulando capital de giro, até chegar a um ponto que ela fala, tá, de acordo com os meus prazos de pagamento e de recebimentos, eu tenho capital de giro para bancar essa operação sem ter a necessidade de antecipar os meus recebíveis. E a gente sabe, tá? Por mais que seja cômodo de você receber essa antecipação, quando você para sentar, para pôr na ponta do lápis o tanto de dinheiro que você está perdendo por fazer antecipação de recebíveis, você vai desistir dessa ideia de que é fácil fazer antecipação, tá? Porque você perde muito dinheiro com antecipação. Se colocar isso dentro de um período de 1 ano, o tanto de dinheiro que você poderia ter feito, né, com coisas que você, melhorias que você poderia ter feito na sua empresa com esse dinheiro. Só que lógico, antes da antecipação de recebíveis do que um empréstimo, que tem uma proporção maior, né? A gente está falando aí de duas situações ruins. A menos pior é a antecipação. Mas ainda assim, você não pode se acostumar com essa situação e achar que é normal ficar na antecipação de recebíveis, tá? Quem ganha com isso somente a maquininha do cartão, a operadora da maquininha do cartão. É trabalhar para que você tenha um caixa forte, para que você possa ter um capital de giro que banque essa operação. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado do Café com a Dani. Terça-feira que vem, às 8h27, temos novamente nosso encontro aqui. Vou depois colocar essa live dentro do meu canal Financeirista do YouTube, para quem perdeu o começo. E é isso, tenha uma excelente terça-feira, um beijo e até mais.